Da paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez estamos aqui para trazer a palavra do Senhor. Faz tempos que nos assentamos levando a palavra de Deus e estamos aqui para cumprir mais o nosso propósito, usando a ferramenta que o Senhor então nos concedeu, para junto levarmos a palavra a você que está do outro lado, que está em casa. Quem sabe não seja hoje que Deus fala contigo, com da tua casa, com da tua família. E eu peço para vocês, como todos sempre temos feito, que compartilhe a palavra, o link, chama as pessoas que estão do teu lado para que venham ouvir a palavra. Ser a palavra de Deus, não minha. Espírito Santo é o que convence, o Espírito é que traz toda a revelação. O Espírito é que penetra no mais profundo para revelar qual que é o propósito. Então você que está do outro lado, compartilha. Vou dar um tempinho para vocês. Eu aqui também estarei compartilhando a palavra, de modo que nós alcancemos mais almas. Amém? Já estarei voltando rapidinho, vou estar só compartilhando. Amém? Então aproveita e convida as demais pessoas para junto compartilharmos e junto alcançarmos mais pessoas. Aqui compartilhando com as pessoas também. Compartilhando e já falaremos da palavra de Deus. Amém? Então vamos à palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amém? Aqui compartilhei, vou começar um bate-papo na minha página. Amém? Então vamos à palavra de Deus. A palavra que o Senhor concedeu-me estes dias, que muito vem me incomodando, e nela fui meditando durante a semana, encontra-se no livro que escreveu o escritor de Hebreus, capítulo de número 4. Quem puder pode abrir a sua Bíblia para acompanharmos juntos. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12. Você que está do outro lado, corre, pega a sua Bíblia para junto fazermos a leitura da palavra de Deus. Amém? E compartilhe, porque Deus fará grandes coisas através da palavra dele. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração.
Amém? Esse é um texto que muito nós temos ouvido. É um texto bastante interessante para os dias atuais. É um texto bastante interessante para nós pensarmos sobre as nossas vidas, sobre a nossa caminhada, sobre os nossos feitos, sobre tudo que nós temos nos dedicado à obra do Senhor. O livro de Hebreus, os capítulos anteriores, o escritor ele vai estar fazendo um paralelo do povo do Egito, o povo de Israel que foi tirado do Egito. Ele vai estar fazendo um paralelo sobre o sacerdócio do povo de Israel, que era dirigido através dos levitas, através de Arão e sua descendência e seus filhos, com o sacerdócio de Cristo Jesus. Ele começa a fazer uma comparação a respeito desse sacerdócio. Ele vai fazer uma comparação também a respeito do povo de Israel, na qual o Moisés estava a andar com ele ao deserto, rumo à terra prometida. O escritor ao Hebreu ele vai fazer menção que o povo de Israel, na qual tinha a promessa, na qual Deus chamou para alcançar a terra prometida, que foi desobediente a Deus, e a ira do Senhor então se acendeu sobre este povo, e o mesmo povo então não alcançou a promessa na qual o Senhor tivera dado a eles. Vai falar de um povo que não alcançou a terra prometida. Vai falar de um povo que padeceu no deserto, e somente alguns, citando Caleb e Josué, e os filhos daquelas pessoas que morreram no deserto, que alcançaram a terra prometida. Só que o interessante é que o escritor aos Hebreus, ele também vai estar fazendo um paralelo da palavra, comparando os dias atuais sobre a mesma terra prometida. Ou seja, o povo de Israel ele caminhava para a terra prometida, que era Canaã. Só que se observarmos a terra prometida na qual o Deus prometera a esses filhos de Israel, eles não estavam só focando na terra. Ela estava focando, estava falando da promessa da salvação, da eternidade. É a terra de Jerusalém, a Nova Jerusalém, que é mencionado no livro de Apocalipse. É essa terra na qual todo cristão almeja um dia estar neste lugar. É a terra na qual todos nós crentes caminhamos com o propósito de alcançar essa terra um dia através de Cristo Jesus. E o escritor ao Hebreu, no seu capítulo 4, ele então vai estar falando sobre esta terra prometida. Ou seja, se Josué já alcançou a terra prometida, não tinha mais nem motivo de falar que um dia alcançaríamos a outra terra prometida, no versículo 4. Porque se Josué já houvesse dado repouso, não falaria depois disso outro dia. Ou seja, se o repouso que o povo de Israel alcançou em Canaã fosse a qual Deus estava falando, foi a promessa que Deus dera a Abraão, já não se falaria mais de um repouso eterno, de um repouso futuro. Ou seja, aquilo era apenas uma terra prometida carnal, terrena. Era só um lugar habitacional, mas espiritualmente Deus estava dizendo: a terra a qual eu prometi a Abraão é a Nova Jerusalém. É o lugar onde não há dor, não há sofrimento, é o lugar onde não há choros, não há prantos, é o lugar onde só há alegria. Essa era a terra prometida que Deus então prometera aos filhos de Israel, a Abraão e a sua descendência. Só que quando nós chegamos ao versículo 12, nós então vamos a entender o escritor a dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, de modo que essa palavra ela penetra o espírito e a alma, as juntas da medula, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração.
O que o escritor aos Hebreus está dizendo assim? Aqui. Observa que ele vai falar sobre a desobediência do povo que caiu, que não alcançou a terra prometida. Observa que ele vai falar da desobediência do povo que pecava constantemente a Deus. Observa que ele está falando que através desta desobediência eles não alcançaram a terra prometida. E Deus nos chama a atenção, nos leva em reflexão através dos escritores aos Hebreus, nos dizendo que Deus, Ele tem contemplado todas as coisas que temos feito. Deus nos chama a atenção nessa tarde, que Ele tem observado todos os nossos passos, todos os nossos afazeres, todos os nossos esforços. E Ele nos chama a atenção a dizer que a palavra dEle é viva. E todo aquele que ouve e as pratica, esse é vivo. Esse tem prazer. E ele vai falar, ele é viva e eficaz. Ou seja, todo aquele que ouve a palavra de Deus, sendo ela viva e eficaz, ela tem um resultado. Ela produz um resultado. Ela é infalível. Ela não erra. Ela é perfeita. Mas o que é? A palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus ela é útil porque ela nos sustenta. Ela é produtiva porque ela dá fruto àquele que ouve. E Deus tem que nos dizer esta tarde, eu tenho contemplado os vossos a fazer. E saibam vocês que a minha palavra, ela é penetrante. Mais que qualquer espada de Deus mundo. Ou seja, não adianta ocultar as coisas para o homem. Deus tem contemplado. Não adianta mentir aos homens. Não adianta fingir que está fazendo. Não adianta dizer que está buscando e não está buscando. Não adianta dizer que é homem e mulher de Deus, mas não é. Porque Deus conhece o teu interior. Deus conhece o teu mais profundo. Por isso que Ele vai dizer, a minha palavra ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Não importa onde você está enganando ao homem. Não importa o que você está mentindo ao homem. Mas a palavra de Deus ela penetra no mais profundo do seu interior. Não importa o que te vendo em frente, ela vai penetrar, porque ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Desconcerta um lado da espada, mas o outro está funcionando até alcançar o mais profundo do homem. E ela é tão interessante que ele vai falar e penetra na alma e no espírito. Deus conhece o teu interior. Deus conhece o que você tem feito. Não há nada oculto que não seja revelado perante aos olhos do Senhor. Não há nada que você faça no oculto que Deus não vê, não contempla. O homem até pode não contemplar, mas Deus, Ele contempla. E nessa tarde Ele está nos chamando a atenção a respeito disso. Deus conhece os teus pensamentos. Deus conhece as intenções do teu coração. E Ele nos chama a atenção hoje para refletirmos e pararmos de fazermos as coisas erradas. Não faz por esforço para alegrar o homem, para alegrar o homem, não. Deus conhece as intenções do teu coração. Importante que Ele ainda está pronto para te perdoar. Ele conhece quais são as tuas intenções. Ele conhece quais são os teus propósitos em buscar a palavra dEle. Por isso que Ele vai dizer no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55, Ele vai nos chamar a atenção para nós procurarmos a verdadeira salvação.
Ele vai dizer: ó vós todo que tendes sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ele está dizendo: chegai a mim, porque tudo quanto eu dou não tem preço. Tudo quanto eu farei para você não há preço. Tudo quanto eu vos concederei jamais pagarás, porque eu não cobro, eu dou de graça. Chegai a mim. Chegai a mim. Porque ele vai dizer: porque vós gastais dinheiros naquelas pães e o produto do vosso trabalho naquilo que não podeis vos satisfazer. Temos buscado tantas coisas que não têm satisfeitos as nossas vontades, nem o nosso desejo. Temos buscado tantos prazeres no mundo que não têm atendido ou suprido as lacunas, as brechas que há em mim. Mas Deus nos chama a atenção esta tarde: comprai de mim. Por isso que ele vai dizer no versículo 5 do capítulo 55 de Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Ele está dizendo que eu conheço a intenção dos vossos corações. Eu conheço os vossos pensamentos. Portanto, enquanto há tempo, me buscai. Enquanto há tempo, me procurai, porque haverá um tempo em que vocês me buscarão, me procurarão e já não me acharão, e será tarde. Arrependei-vos agora e se derramai na presença do Senhor, e Ele atenderá ao desejo dos vossos corações. Ele vos libertará dos vossos vícios, dos nossos vícios, dos nossos maus pensamentos, dos nossos maus caminhos. Mas é necessário que o buscamos agora. Deus está nos dizer: não adianta. Não acham que de mim vocês enganarão? Não pensam que de mim mentirão? Aos homens sim, à humanidade sim, mas a mim jamais me mentirão. Observa que no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 4, ele vai contar uma história de um casal, Ananias e Safira. A palavra de Deus vai dizer que depois do derramamento do Espírito Santo, os apóstolos começaram a pregar a palavra de Deus, a palavra que salva. Então alguns dos ouvintes que creram na palavra de Deus, eles entenderam então que o mais importante não eram as coisas terrenas, mas sim as coisas espirituais. Que o mais importante não era viver constantemente nessa terra, mas alcançar a eternidade através de Cristo Jesus. De modo que esses que creram em Cristo Jesus começaram então a vender as suas propriedades, começaram a vender as suas coisas, com o propósito de começarem a se ajudar uns aos outros. E o texto bíblico então vai dizer que esses que creram começaram a vender as suas propriedades, e o dinheiro que arrecadavam, os bens que arrecadavam com as vendas de suas propriedades, eles traziam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos então administravam aqueles bens com o propósito de dividirem com todos os que padeciam, que não tinham. E o texto bíblico vai nos mencionar que Ananias e Safira, eles vão vender a sua propriedade e eles vão pegar uma parte desta propriedade e eles vão guardar para si, vão reter para si. E eles vão levar então uma parte até aos apóstolos. E quando eles chegam aos apóstolos, o apóstolo Paulo então vai perguntar a Ananias: Ananias, por que você reteve uma parte do seu bem? Por que você permitiu que o Satanás colocasse esse desígnio ao teu coração? Não seria teu ou a tua propriedade? Não seria teu dinheiro mesmo que você nem guardasse e trouxesse só uma parte até nós?
Por que permitiste que Satanás entrasse no teu coração? Por que se procedeste dessa maneira? É importante lembrarmos e revermos que Ananias não estava com o apóstolo Paulo quando vendeu o terreno. Mas o Espírito Santo de Deus trouxe ao apóstolo Paulo, revelou ao apóstolo Pedro, revelou ao apóstolo Pedro os feitos de Ananias. Ou seja, Deus conhecia as intenções de Ananias, Deus conhecia as mais profundezas das intenções, os pensamentos de Ananias. E revelou ao apóstolo Pedro. Por quê? E o que nos leva a entender esse texto? Tem muita gente que tem feito coisas para Deus, mas não é de coração, não é com amor. Se nós entendermos e percebermos esse texto, vamos ver que Ananias se deixou levar porque os outros estavam vendendo. E o texto vai nos dizer: Ananias, mesmo que pegasses uma parte e nos desses, não tinhas necessidade de esconder, porque a propriedade é tua. Então você faz como bem entender, doa como bem entender, traz para os pés dos apóstolos como bem entender. Mas por que se procedeste dessa maneira? E o texto bíblico vai nos dizer então que Ananias morre. De igual modo, sua esposa, depois de 3 horas, vai chegar ao apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro vai fazer as mesmas perguntas à esposa de Ananias, sem ela saber o que acontecera com seu esposo. E o apóstolo Pedro vai se proceder da mesma maneira. A esposa de Ananias vai morrer também. Não adianta enganar a Deus, porque de Deus ninguém engana. Podes enganar aos homens, mas de Deus jamais. Deus nos chama hoje atenção para quê? Nos consertamos. Deus não está preocupado com a tua oferta. Deus está preocupado com o ofertante. O prazer que Deus tem é em você, não o que você vai dar de oferta. O amor que Ele tem é em nós, não a oferta que vamos dar a Ele. O sacrifício que Cristo fez na cruz não fez pela oferta, fez por amor a nós. O resgate que Cristo nos tirou é nós, não pela oferta. Deus conhece as intenções do teu coração, do meu coração. Ele conhece os meus pensamentos, Ele conhece os teus pensamentos. E hoje Ele nos chama a atenção: de mim vocês não enganam. Consertai-vos, arrependei-vos e fazei de coração, porque eu conheço. No livro do profeta Isaías, como nós mesmos lemos, Ele próprio vai dizer ao Senhor: porque eu conheço, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Hoje Deus, Ele quer te receber. Deus hoje Ele tem prazer de te receber. Mas é necessário que os teus pensamentos e as tuas intenções de chegar na presença de Deus sejam mudados. Não chega na presença de Deus porque Ele pode te dar. Não chega na presença de Deus porque Ele pode te abençoar. Não buscar o Senhor só quando precisares. Não buscas o Senhor só porque estás carente. Não. Buscai-o de todo o coração. Chegai na presença do Senhor com gratidão. Por quê? Porque se você está vivo hoje, é porque o Senhor teve misericórdia de você. Quer seja cristão ou não, chegai-vos na presença do Senhor. Buscai enquanto se pode achar.
E enquanto está perto, a palavra dele é viva. Porque todas as vezes que você ouve a palavra dele, ele faz alguma diferença no teu coração. Mas se você endurecer o teu coração, o Espírito não conseguirá trabalhar. Se você endurecer o teu coração, por mais que a espada penetre e discerne os teus pensamentos, se você endurecer, Deus não conseguirá trabalhar. Mas se você permitir, o coração de pedra se tornará o coração de carne. As intenções que têm te perturbado serão intenções produtivas. Os pensamentos que têm te perturbado serão pensamentos de paz. Os pensamentos que têm te desviado do caminho do Senhor serão pensamentos que te levarão até a presença do Senhor. Porque a palavra dele é eficaz, ela penetra. Penetra para quê? Para forjar o teu caráter, para forjar a tua personalidade, para mudar os teus pensamentos, para mudar a tua forma de agir, para te moldar de forma que seja segundo o coração do Senhor. Por isso que ela é eficaz. Porque quando entra no coração de alguém é para dar o fruto. É para alcançar o propósito devido. Ela é apta para mudar você, para te libertar dos teus maus caminhos, para te libertar dos teus maus pensamentos, para tirar as camas que estão sobre os teus olhos, para tirar os pensamentos iníquos que estão sobre a tua cabeça, para te tirar do abismo profundo. Ele é apta para te separar das trevas para a luz. Ele é apta para te separar da roda do escarnecedor. Ele é apta para discernir o mal e o bem. Por isso que ele é viva. Por isso que ela é eficaz. Se permitires, ela alcançará o propósito devido. Abre o teu coração hoje para Deus. Abandona esses pensamentos. Abandona essas intenções a benefício de você mesmo e pensa mais na obra de Deus, pensa mais no reino de Deus. Não é para homens que servimos, não é para homens que fomos chamados para Deus, para cumprir a palavra e servir a palavra de Deus. Nessa tarde Deus está a dizer: abre seu coração. Abandona pensamentos impróprios. Chega de intenções para você mesmo. Chega de servir a Deus com intenções próprias. Chega de ganhar coisas com a palavra de Deus. Chega de lucrar com a palavra de Deus. As intenções que devem estar sobre os nossos corações é benefício para a obra de Deus, é benefício para o reino de Deus, é benefício ganhando almas para o reino dos céus. Do jeito que fomos salvos e tirados das trevas, nós temos que olhar para a palavra de Deus, olhar para o trono de Deus, almejar o reino dos céus, almejar a cidade santa e pensar que não somente eu que posso estar lá, e pensar nos outros que ainda não conhecem, de modo a trazermos eles para a presença do Senhor. E ele ainda vai dizer: e não há criatura alguma coberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que temos de tratar. Você acha que tudo que você tem feito, um dia não tratarás com o Senhor? Você acha que tudo que nós temos feito, nós que fomos chamados, que nos colocaram a vocação para servirmos o reino do Senhor, um dia não prestaremos conta com o Senhor?
Você acha que todas as coisas que nós temos feito, um dia não seremos julgados? Você acha que o Senhor não tem visto o que temos feito? Você acha que o Senhor um dia não se levantará para julgar todos? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. O Senhor está te chamando, dizendo que ainda dá tempo. A palavra dele tem penetrado no teu coração. Tem falado ao teu coração. Ele já conhece as tuas intenções. Ele já conhece os teus pensamentos. E não tem sido pensamentos bons. E não tem sido intenções boas. As intenções de Ananias e Safira não foram boas. E sabemos como eles acabaram. Mas Deus nos chama a atenção, porque Ele corrige e castiga os que ama. Muda os teus pensamentos. Muda as tuas intenções. Enquanto há tempo. E busca Ele enquanto há tempo e está perto. Para que não pereça. Para que o teu fim não seja em lagos de chamas com enxofres contínuos. Almeja o céu. Pensa somente no céu. As tuas intenções têm que estar focadas só para os reinos, para a obra, sem fins lucrativos para nós, mas com fins lucrativos para os reinos, para o reino do céu. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra na alma e no espírito, nas juntas e na medula. É apta para discernir os teus pensamentos e as intenções que estão no teu coração. Mude agora. Aceita Cristo agora. Se liberta disso agora. Ele bate ao teu coração. Permite que Ele entre para que sejas transformado. E para que a partir de hoje os teus caminhos sejam retos na presença do Senhor. E as tuas intenções estejam só inclinadas para o reino do Senhor. E os teus pensamentos estejam só voltados para o reino do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que Deus esteja conosco nessa tarde, nos concedendo um domingo abençoado e uma segunda-feira abençoada com a sua presença, e que os seus anjos estejam ao nosso redor, nos guardando de todas as ciladas e laços do inimigo. Você que está do outro lado, compartilhe. Que Deus te abençoe, que tenhas uma boa semana. E se Deus nos permitir, estaremos aqui, eu ou a minha esposa, para juntos trazermos, ou ela trazer, ou eu trazer a palavra do Senhor. Amém? Espírito Santo de Deus, aqui foi colocada e levada a Tua palavra, Senhor. Não para a nossa glória, não para a nossa vanglória,
mas para a glória e honra do teu santo nome, para a tua exaltação, para a tua majestade, Senhor, porque o Senhor é o grande eu sou, o grande El Shaddai, o todo-poderoso, o todo-majestoso, aquele que contempla as intenções do coração de cada um, aquele que discerne as intenções e os pensamentos de cada um. Pai, nessa tarde, todo aquele que ouvir essa palavra, que essa palavra o penetre, Senhor Jesus, sobre o seu coração, ao ponto de o levar em reflexão e abandonar as suas más práticas e deixar de lado todas as intenções e todos os pensamentos que não têm contribuído para o teu reino. Senhor Jesus, eu te peço que os liberta, que nos transforma. Nos fazia entender que somente a tua palavra tem esse poder de nos tirar da treva para a luz. Só a tua palavra tem o poder de nos tirar as camas dos nossos olhos. Só a tua palavra tem poder de nos tirar do nosso corpo, o ego, Senhor, todos os prazeres carnais, Senhor Jesus. Só a tua palavra tem poder para nos forjar, para nos moldar, para transformar o nosso caráter, para nós deixarmos o nosso velho eu e nos transformarmos semelhante ao Senhor. A tua palavra ela é viva, Senhor. A tua palavra ela é eficaz e nós cremos, Senhor Jesus, e eu creio que nesta tarde ela alcançará e dará o propósito a cada um, conforme a pessoa abrir o seu coração. A tua palavra é viva e eficaz. Ela não falha, Senhor. E todo aquele que abrir o seu coração e permitir que o Senhor entre, ela produzirá fruto. Pai, eu creio que muitos ainda estão com os olhos tampados. Estão com os seus olhos carnais e não estão enxergando com os olhos espirituais. Os seus ouvidos estão tampados, Senhor Jesus, e os seus corações estão como pedra, Senhor. Mas essa palavra, Senhor Jesus, que é eficaz e é viva, que é penetrante, que faz discernir os pensamentos e as intenções, hoje foi apresentada, Pai. E eu creio, se todo aquele que ouvir e abrir o seu coração, o Espírito Santo de Deus agirá e trabalhará, libertará a todos que estão perdidos ainda, Senhor. Que, Senhor Jesus, eu agradeço nesta tarde. Obrigado, Deus. Que o Senhor vos abençoe. Amém.